Gente, a gente volta a falar agora do triste acidente que nós mostramos aqui no Cidade, quinta-feira, véspera de Natal, né? Esse acidente que matou, essa tragédia que vitimou a professora Maria de Lourdes, de 53 anos, e o neto dela, o Rafael, de apenas 4 anos. A tragédia aconteceu na Santa Amélia e agora a Delegacia de Acidentes abriu um inquérito para investigar esse acidente. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Beatriz Lacerda. Bia, o motorista da van, que teria iniciado toda a tragédia porque bateu num poste, já se apresentou à polícia ou ainda não, Bia? Ainda não, Edson Moura. A Polícia Civil aguarda a apresentação do motorista que conduzia esta van ali pela Avenida Jorge Montenegro de Barros, na Santa Amélia, na tarde da última quinta-feira. Esse motorista, que teria cochilado ao volante, se chocou contra um poste, o que fez com que os fios da rede de alta tensão caíssem sobre 2 veículos, causando um incêndio em um desses carros, onde estavam avó e neto. Aquela tragédia que todo mundo acompanhou na semana passada. Desde o primeiro momento, a polícia conseguiu identificar que a van pertence a uma empresa, uma distribuidora de alimentos, e que o condutor estaria a serviço dessa empresa. O motorista da van que fugiu do local sem ser identificado. A polícia ainda aguarda pela apresentação deste homem. Também, de acordo com o chefe de operações, ele deve responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Mas isso tudo só será definido de acordo com a conclusão dos laudos da perícia técnica que foi feita no local lá do acidente para comprovar a culpabilidade desse motorista, ou seja, se ele deu causa a este acidente com 2 vítimas fatais, que foram a professora aposentada da rede municipal, a Maria de Lourdes Nunes, de 53 anos, e o neto dela, o pequeno Rafael, de apenas 4 anos. Só com o resultado do laudo da perícia do Instituto de Criminalística é que a polícia pode, então, avançar, determinar qual foi a culpa, qual é o crime pelo qual esse motorista da van deve responder. Mas também é importante que ele se apresente. E mesmo se ele não se apresentar, acreditamos que mais cedo ou mais tarde a polícia vai encontrar, vai localizar, identificar o motorista, porque é mais fácil saber a partir da placa, sabendo-se que pertencia a uma empresa. Portanto, vai ser mais fácil identificar o funcionário. Mas ele espontaneamente ainda não se apresentou. Também tivemos aí o final de semana com o feriado, natalino, e pode ser que esse momento também tenha dificultado essa apresentação agora, mas tem a semana inteira aí pela frente para isso acontecer. A família das vítimas ainda também não foi ouvida na Delegacia de Acidentes e Delitos de Trânsito, dada a complexidade dessa tragédia, você perder de maneira tão drástica avó e neto naquela situação. Então a família ainda está muito abalada, está chocada, está sem condições de prestar esse depoimento e a polícia está esperando essa recuperação para que os familiares possam falar, prestar o seu depoimento formal. Mas já se sabe que a professora, ela tinha pego o netinho na creche, voltava para a casa dela quando parou ali naquele ponto da Avenida Jorge Montenegro de Barros só para comprar um almoço. Quando tudo aconteceu, o fio caiu em cima do veículo dela, a professora estava fora do carro, mas se aproximou para tentar ajudar o neto, diante do desespero da criança que pedia por socorro, chamava pela avó. Algumas pessoas tentaram impedir a avó, a Maria de Lourdes, de entrar no veículo porque o fio tinha caído em cima do carro, mas ela, no afã de salvar o neto, de tirá-lo daquela situação de perigo, ainda entrou dentro do veículo pela porta do motorista. Foi quando, segundo testemunhas, o fio de alta tensão caiu bem perto da porta do motorista. Ela teve que sair do carro pela porta do carona, ainda conseguiu sair do carro e, ao tentar abrir a porta do banco traseiro para finalmente retirar a criança, foi no momento em que ela recebeu uma forte descarga elétrica, entrando em contato com essa estrutura metálica do veículo, e ali mesmo o corpo da senhora entrou em combustão, dando início também a um incêndio no veículo que matou a criança. Então, aquela cena trágica que ninguém vai esquecer, que marcou aqui a véspera de Natal em Maceió. A polícia já deu início à investigação, conseguiu avançar ali, sabendo que o motorista teria cochilado, ouvindo testemunhas na região.
foi importante. Também a polícia tentou captar câmeras de segurança, fez esse levantamento e a gente vai ficar acompanhando, então, o trabalho da Polícia Civil aqui em Maceió para a conclusão do inquérito desse caso tão triste, né, Edson? Mas até agora o motorista não se apresentou não, viu? Pois é, Bia, é uma tristeza muito grande. A gente fez uma grande cobertura na quinta-feira do caso. Sexta-feira nós não tivemos cidade. Foi na sexta-feira justamente que o ML fez inclusive uma força-tarefa grande para liberar os restos mortais, né, tanto da professora como do seu netinho, né, tanto da Maria de Lourdes como do Rafael. Porque havia um prazo, inclusive, né, Bia, de até 15 dias para a liberação desse corpo. Imagina a angústia da família já enorme com a tragédia em si, você ainda tem que esperar pelo menos 15 dias para sepultar, né, os seus entes queridos. Os corpos foram liberados, né, na sexta-feira, ainda na sexta-feira à noite. Possivelmente esse enterro foi realizado no final de semana, mas é uma dor de fato muito grande, não só pela morte, pela perda, mas como aconteceu. Você falou, inclusive, você esteve no local do acidente, antes, mais cedo, ainda com os trabalhos de resgate lá, o Alan Garcia também relatou isso para a gente, conversou com pessoas do local. Imagina a cena, né? Acho que é essa cena que marca muito e que dói ainda mais, dói em nós, que não conhecíamos, imagina nos familiares, né, Bia? Com certeza. E a gente teve também um relato muito forte, paralelo a essa situação, que foi o de um outro avô que estava também com o neto dentro do carro e o fio caiu por cima deste veículo também, onde esse senhor estava. E ele, mesmo atordoado e preocupado com aquela situação, ele permaneceu no veículo e depois conseguiu sair em segurança, né, salvando a própria vida e a do neto por uma circunstância diferente, porque ele conseguiu ali aguardar, não teve coragem, não teve a iniciativa de sair e foi isso que fez a diferença para que ele também não tivesse recebido uma descarga elétrica naquele momento, mas teve que acompanhar essa tragédia, né? Como todos nós vimos, mais à frente, alguns metros depois, um carro que entrou em chamas de uma pessoa jovem, porque ela era jovem, né? 53 anos hoje em dia, a gente ainda considera uma pessoa que tem muita vida pela frente, que tem muitos projetos e sonhos a realizar, apesar de ser aposentada, tinha uma vida muito ativa, né? Buscou o neto, como ela costumava fazer, estava indo para casa, enfim, foi uma situação difícil da gente acompanhar naquela véspera de feriado, mas agora alguém vai responder por essa tragédia que culminou com a morte de duas pessoas, né? Uma criança de 4 anos e a avó de 53. E a pessoa apontada agora pela polícia como uma possível responsável de toda essa tragédia é o motorista da van, que pode ter dado causa, né, no momento de uma imprudência, quando ele não descansa o suficientemente para dirigir, fica tão cansado a ponto de cochilar. Mas isso só vai ser possível a partir do depoimento dele. Se ele confirmar para a polícia que realmente dormiu e com o entendimento do delegado se há culpa ou não, e ainda com o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística, juntando todos esses elementos, o que o motorista tem a declarar, né? Se foi um mal súbito, se ele cochilou, o que aconteceu para que ele perdesse o controle da direção, batesse naquele poste e o resto da história a gente já sabe. Então é delicado, é prematuro, por isso que ainda não se sabe se ele realmente vai ser indiciado. Isso está em aberto, somente a Polícia Civil pode dizer com o fim do inquérito. A gente vai continuar acompanhando, Edson. Vamos continuar acompanhando e aguardando também para que ele possa prestar o depoimento, né? Como a gente falou aqui, possivelmente, se ele for indiciado, vai ser por não ter a intenção de matar. É diferente, por exemplo, do caso que a gente mostrou na Fernandes Lima, quando o motorista, não é, bebeu, assumiu o risco de matar, de acontecer algum acidente e acabou vitimando 2 pessoas. Nesse caso, né, até que se prove o contrário, não há essa informação de que ele poderia ter ingerido bebida alcoólica, né? A informação inicial que se tem, inclusive, de testemunhas é que ele teria cochilado, não é? Mas claro que tudo pode mudar de acordo, claro, obviamente, com o inquérito que está aberto e que será, né, terá ainda todos os prazos legais, né, em média são 30 dias para a conclusão de um inquérito, mas é importante ouvir todas as partes, seja o causador do acidente, no caso o motorista da van, seja também os familiares e as testemunhas que estavam também lá no local. Obrigado, Bia. A gente vai continuar acompanhando. Cidade não abandona os casos e a gente vai continuar, com certeza, nesse caso trágico que aconteceu na semana passada.